do Supermercado São Marcos. Salsicha hot dog nat, quilo 5,99. A linguiça suína da Sadia, quilo 11,98. Arroz sabor sul, 5 quilos, 18,79. Café Itamaraty, 500 gramas, 6,89. Economia e qualidade para você aproveitar no Supermercado São Marcos. Refrigerante Guaraná Antártica, 2 litros, 4,99. Veja multiuso tradicional, 500 ml, 2,79. Zona Cáustica, 1 quilo, 11,99. Sabor e pote, 2 quilos, 13,98. Tudo bom? Falar um pouquinho de Jesus, né? Tá certo, amém. Aleluia. Aleluias. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Deus seja louvado. Boa tarde a todos, prezados e amados, queridos irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações calorosas do seu irmão em Cristo Jesus, Diego. Estamos iniciando neste momento o trabalho de evangelismo. Por alguns momentos nós estaremos aqui ministrando a palavra de Deus ao seu coração. Eu creio e acredito que Deus tem uma palavra para a sua vida, que Deus há de iluminar a tua vida. Tudo bom, meu querido? Satisfação. Amém.
e com certeza Deus vai falar fortemente em seu coração. Querido, a Bíblia Sagrada nos diz em Romanos, capítulo 10, versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então nós estamos aqui porque Deus nos enviou a estar neste lugar para trazer uma palavra de ânimo ao seu coração. A Bíblia diz: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. A Bíblia diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, sem fazer distinção de pessoas, sem fazer acepções de pessoas. É para todos o evangelho. E eu não estou aqui em nome de uma religião. Eu não estou aqui em nome de uma igreja. Até porque a igreja de Cristo não tem nome. A Bíblia disse, Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração. Então Jesus, ele colocou já o nome da sua igreja como casa de oração, onde você pode buscar o contato com Deus. Então eu não vim aqui em nome de uma religião. E a religião pura e imaculada para com Deus é ajudar os pobres, os órfãos, as viúvas e o estrangeiro, querido. Essa que é a religião de Deus. Não está baseado nas deduções dos homens. A religião é muito mais do que isso, querido. Isso daí apenas, querido, atrapalha o homem, causa impedimento para a vida do homem. Mas eu vim anunciar o Cristo, o Deus vivo, o Todo-Poderoso. A Bíblia não é da Igreja Católica e não é da igreja evangélica. A Bíblia é de fato a palavra de Deus. E a Bíblia diz: a palavra do rei tem poder. Tudo que está escrito neste livro acontecerá de fato para aquelas pessoas que creem no poder do evangelho. Agora as coisas não irão acontecer para aquelas pessoas que não crêem no poder do evangelho. Os incrédulos, para as pessoas que são incrédulas, elas não acreditam, elas não conseguem crer, porque infelizmente são pessoas incrédulas. Mas Jesus, ele veio, querido, para nos garantir a salvação. A Bíblia diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único unigênito Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.
A Bíblia aponta para um sacrifício vicário, um sacrifício que lhe custou a vida de um homem, homem esse que não tinha pecado, homem esse que veio a este mundo, que é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz: porque Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu mesmo a gente estando no estágio de pecador, ele acabou morrendo por cada um de nós, querido. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Aleluia! Ele não veio chamar o justo ao arrependimento, mas sim os pecadores ao arrependimento. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, querido. Aleluia! E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. O desejo de Deus é que ninguém se perca, querido. Deus não quer ver você perdido. Deus não quer ver você afastado dele, distante dele, à mercê, à deriva. Deus não quer ver você aí vagando nesses becos, atalhos, vila-valados, nessas avenidas, nessas esquinas, nessas vias, nesses pontilhões. Deus não quer ver você dessa forma desamparado. Ele quer amparar você. Ele quer transformar a sua vida. E ele tem esse poder. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então, Deus que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. É Ele que está operando em nós, querido, para realizar essa transformação na vida do homem e da mulher. Mas, pregador, eu não consigo me libertar. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus abençoe. Querido, só Jesus pode libertar o homem do tráfico de drogas. Só Jesus pode libertar o homem das drogas. Só Jesus pode libertar o homem da facção criminosa, do crime organizado. Só Jesus pode libertar o homem da embriaguez. Só Jesus pode libertar o homem dos vícios, querido. Só Jesus pode libertar o homem da prostituição, da safadeza, da servergonhice. Só Jesus pode transformar a vida do homem. O apóstolo Paulo diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo, querido. O apóstolo Paulo diz: irmão, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele se esqueceu do passado, querido. Paulo era um homem religioso ao extremo, querido. Ele era radical, um extremista, querido, pertencendo a uma seita religiosa denominada fariseu. Agora você vê esse homem com seus conceitos ao limite, a ponto de perseguir os cristãos, a ponto de pegar e trancar esses homens em prisões, a espancá-los e torturar, para que eles viessem negar o nome de Jesus. A Bíblia diz que este homem religioso, Saulo de Tarso, pede carta às autoridades de Israel, para que ele vá até Damasco, comissionado com uma comissão de homens ao seu lado, querido, uma caravana de homens ao seu dispor. E diz a Bíblia que no meio do caminho daquela trajetória, chegando às portas de Damasco, apareceu uma luz reluzente ao céu.
a ponto que fez que aquele homem chamado Saulo de Tarso olhasse para aquela luz e ficasse admirado, e aqueles clarão daquela luz cegasse esse homem, e ele viesse a cair da cavalgadura do seu animal, do seu cavalo, do seu animal de carga, e ele caiu com a cara na terra, querido. E uma voz saiu daquela luz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Senhor, quem és? Aquela voz pegou e falou para Saulo: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os guilhões. Quer dizer, querido, mesmo aquele homem sendo religioso, mesmo aquele homem tendo uma índole totalmente oposta das condições de Deus, Deus tinha uma obra na vida dele. Deus tem uma obra na tua vida, você que está me ouvindo. E se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia diz: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, querido. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, querido. Você está ouvindo a voz do Evangelho, não é a voz do pregador, mas a palavra sendo soada, a palavra sendo proclamada, a palavra sendo pregada. Então é isso que vai gerar vida em você. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverás, querido. O que está morto na tua vida? O que te fez você parar? Que coisas estão acontecendo à sua volta? Que coisas que estão causando certa perturbação para você? Que coisas que estão te oprimindo? Que coisas que estão sugando a sua energia? Que coisas que estão acontecendo que está fazendo você perder o ânimo, o entusiasmo? Querido, nós estamos diante de um adversário cruel, um adversário maligno ao extremo, um adversário invisível, porque a Bíblia diz que tanto Deus como o diabo ele é espírito. E existem as manifestações de Deus e existem também as manifestações do diabo, querido. A Bíblia diz: e não é maravilha o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele sofre as suas mutações. Ele consegue entrar em corpos, querido, e utilizar esses corpos como instrumento de injustiça. E Deus utiliza os corpos dos homens com a disposição que se abre para ser instrumento de justiça e de Satanás de injustiça. Quem que você acha que faz o homem tirar a vida do seu próximo? É Deus? É o diabo. Quem que você acha que faz o homem se suicidar? É Deus? É o diabo, querido. Quem que faz o homem roubar aquilo que não lhe pertence? É o diabo, porque ele é ladrão. A Bíblia diz: o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. São três características, três elementos, três pontos que destaca Satanás: matar, roubar e destruir. E se eu faço isso, pregador, eu sou filho de Deus? Não, você é filho do diabo. E é necessário você nascer da água e do Espírito. É necessário você nascer e ser uma nova pessoa. É necessário você abrir o seu coração para Cristo. A Bíblia diz que Deus vai tirar esse coração de pedra e vai embutir um coração de carne. Vai colocar no lugar desse coração de pedra um coração de carne, que venha reconhecer o Senhor Deus. A Bíblia diz: para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou.
A Bíblia está me dizendo para mim honrar o Filho de Deus. E você acha que com essas atitudes eu estou honrando o Filho de Deus? Eu estou desonrando o Filho de Deus. Eu estou quebrando os mandamentos de Deus. Eu estou infringindo as leis de Deus, querido. Eu sou um criminoso aos olhos de Deus. Mas não existe coisas que Deus não possa recuperar, querido. A Bíblia diz em Ageu 2,9, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Ele pode restituir as nossas vidas. Ele pode nos conceder a uma oportunidade. Fala, filho. Vai ter culto hoje? Já está tendo. Não, culto não, é... Quê? Pregação. Já está tendo, estou pregando. Não, ela perguntou se eu vou pregar lá embaixo também. Vamos ver. Espera só um pouquinho, deixa eu terminar aqui. Aí depois a gente conversa, tá bom? É ali embaixo. Então tá bom. Aleluia. As crianças vêm perguntar se a gente prega mais ali para baixo. Vou terminar aqui, conforme for eu vou ali para baixo, nem que a gente ora, mas a gente faz alguma coisa. Aleluia. Jesus, ele convida você a vir à presença dele. A Bíblia diz, e não querieis vir a mim para ter-lhes vida. E por que o homem não busca ir em direção a Deus? Primeira coisa, ele está acarretado de pecados. O pecado, ele causa divisões, causa divisão entre nós e Deus. Se eu tiver minha vida habitolada, tolada no pecado, isso vai causar uma divisão. E essa divisão, quem promove ela na minha vida não é Deus. Pelo contrário, é eu mesmo. É eu que escolhi aquela condição. É eu que preferi estar desta forma, desta maneira. E muitas das vezes daí você não consegue sentir a ação do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Jesus veio nos reconciliar para com o Pai. Através da sua morte, ele nos reconciliou. Nós estamos justificados. Jesus, ele pagou o preço em nosso lugar. A Bíblia diz em Colossenses, vamos lá para o livro de Colossenses. Estou aqui fazendo uso da palavra de Deus. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Versículo 13. E quando vós estaveis mortos nos pecados e na incircuncisão, quer dizer, não tinha aliança com Deus, a palavra incircuncisão, da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então ele pagou a dívida, querido. A Bíblia diz que ele não nos comprou com prata e com ouro, mas com seu precioso sangue, que foi vertido naquela cruz, e aquilo foi a paga pelas nossas vidas, querido. Agora, muitas das vezes a pessoa acha que Deus não ama ela. Querido, não existe um amor tão grande como o amor de Deus para conosco, a ponto de dar o seu próprio filho, a ponto de entregar o seu próprio filho. Isaías disse, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Envia-me a mim. Então, nesse sentido, Jesus, ele falou, Pai, eu vou para morrer pelo mundo, porque a Bíblia diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus, ele perdoa os nossos pecados.
Só que com uma condição: se eu não perdoar os pecados dos meus irmãos que cometeram contra mim, de maneira alguma Deus há de perdoar os meus pecados. A Bíblia diz: se a gente tiver alguma coisa contra o nosso próximo, deixe a sua oferta no altar e vá até ele e reconcilie com ele. Daí você volta, pega a sua oferta e oferece a Deus. Agora tem gente que é com a cara virada um com o outro. Tem gente que deseja o pior para o seu próximo. Tem gente que tem raiz de amargura dentro da sua alma. Tem gente que fica amaldiçoando o seu próximo. Então, infelizmente, essa pessoa não vai ter os seus pecados perdoados. Infelizmente, essa pessoa está no engano. Ela acha que Deus não está vendo. Ela acha que Deus não está percebendo nada. Ela acha que Deus não viu o que aconteceu. Ela acha que Deus não está sondando os seus pensamentos e intenção do seu coração. A Bíblia diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que temos que tratar. Querido, não adianta muitas das vezes a gente ser uma pessoa na frente do nosso próximo, e a hora que vira as costas nós somos outra pessoa. Deus conhece. Deus conhece quando a pessoa é hipócrita. Deus conhece quando a pessoa está usando de falsidade. Deus conhece quando a pessoa está usando de engano. Quem usa de engano não permanece na congregação do justo, a Bíblia diz. Aleluias. Então as pessoas não querem ir a ter Cristo, em direção a Cristo. E por quê? Porque está no pecado. A Bíblia diz que nós devemos despojar do pecado. Vamos lá para o livro de Romanos. Romanos, capítulo de número 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. O seu velho homem foi crucificado com Cristo. O seu velho homem é aquele homem que gosta de brigar, arrumar encrenca, que gosta de discutir, bater boca, que gosta de confusão, que gosta de desentendimento. Será que esse velho homem foi crucificado com Cristo? A Bíblia diz, querido, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tem que negar essa natureza. Quer seguir o Senhor, tem que negar essa natureza. Homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida com Cristo e descemos as águas batismais, nós somos de fato já uma nova criatura. Então o velho homem, ele está crucificado na cruz. Então você vai ser uma nova pessoa. Você vai ter você vai apresentar novos tipos de ações. Ações essas que são nobre, pura, limpa. Você vai ser prestativo, hospitaleiro. Você vai querer ajudar. Você vai estar com o seu coração à disposição. Você vai ter amor pelo seu próximo. E outras coisas mais. Vocês vão ter o fruto do Espírito de Deus. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, se o meu velho homem está na cruz, eu já estou justificado do pecado. O pecado já não tem poder sobre mim. Por quê? Porque o velho homem está crucificado na cruz. E eu não vivo mais para mim, eu vivo para o Senhor, querido. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos,
já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. É o único Deus que morreu e ressuscitou. E por que que ele ressuscitou? Para habitar dentro de nós, querido. Então Jesus, e o que que acontece? Ele morreu para ressuscitar de fato dentro de cada um de nós. Pois quanto o ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Você está vivendo para Deus? Você está morto para o pecado, mas é necessário você viver para Deus. Viver para Deus é estar à disposição dEle, é fazer aquilo que lhe apraz, é obedecer a palavra, é seguir as suas coordenadas, suas instruções, é acatar seus ensinamentos, é fazer o ide do Senhor. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Você pode reparar que na Bíblia está dizendo vivo entre os mortos. E o que significa isso, você sabe? Essa palavra vivo entre os mortos está querendo dizer que as pessoas, ela é considerada viva para os homens, quando respira, quando abre seus olhos, mas quando a pessoa não tem o Filho de Deus, é considerado para Deus morto. Aleluia. E os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por intermédio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E a Bíblia diz, aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, se um dia habitou o pecado dentro do meu coração, superabundou a graça de Deus em minha vida. Preencheu o vazio da minha alma. E quando se preenche o vazio da minha alma, há satisfação e há contentamento. Não há necessidade alguma que nós podemos imaginar de sentir porventura a falta de alguma coisa em nossa vida, quando Jesus preencheu o vazio da nossa alma. A tristeza não vai permanecer, porque a Bíblia diz que a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Aleluias. A Bíblia diz, aleluias, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Interessante, quem está dando ouvido a essas palavras, a Bíblia está garantindo a vida eterna. E não sofrerá condenação, mas passou da morte para a vida. Você saiu do estágio da morte. Você voltou a recuperar. Você começou a respirar. Deus está te dando uma oportunidade. Oportunidade dessa de arrependimento. A Bíblia diz, arrependei-vos e credes no Evangelho. A Bíblia vai dizer, arrependei-vos, pois, lá no livro de Atos,
Eu estou aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Aleluias. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então a Bíblia está convocando o mundo ao arrependimento. Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você faça uma autoanálise de você mesmo. Deus quer que você faça uma reflexão da sua vida. Que isso possa comover um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. Sabe qual é o desejo de Deus? É que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Deus não quer que ninguém se perca, a Bíblia diz. Deus não quer lançar a sua alma no inferno. O inferno, ele existe, a Bíblia identifica no livro de Salmo que está debaixo da terra. Está escrito lá, querido. A Bíblia diz, o homem que não se converter, Deus afiará a espada, já tem armado o arco e está aparelhado. Sabe o que isso significa? Que Deus está pronto para abatê-lo. E muitas das vezes a pessoa brinca com as coisas de Deus. As pessoas levam na brincadeira. Sabe o que Jesus diz em João 7,37? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Beber o quê? Beber da água da vida. Sabe o que a Bíblia diz? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, querido. E que água que é essa que pode saciar nossa sede? Essa água é a palavra de Deus. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A palavra de Deus é fogo, e a Bíblia diz que a palavra de Deus é como fogo e como um martelo que desmiuça a penha, querido. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Secam-se as ervas e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. E Deus, ele vela para cumprir sua palavra, a Bíblia vai dizer. E você pode ver como as coisas estão. Nós estamos enfrentando uma pandemia mundial, onde essa peste, essa praga, essa doença está se alastrando, contaminando muitas pessoas. Muitas pessoas já perderam sua vida por conta deste vírus invisível, mas com extremo poder letal, que pode levar a pessoa ao óbito. Então, querido, tudo isto são sinais que precedem a vinda de Cristo. A Bíblia aponta um tempo denominado como princípio das dores. Quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição como nunca houve desde que criou o mundo, querido. A Bíblia fala de tempos trabalhosos sobre a face da terra. Lá nos 7 selos do Apocalipse vai falar sobre a economia mundial.
E por conta deste vírus, muitas pessoas perderam os seus empregos, a sua renda. E muitos comerciantes fecharam as suas portas, despedindo os funcionários porque não tinha como poder pagar as suas contas, suas dívidas. Estavam fechados em quarentena, enclausurados em suas residências, em seus apartamentos, ou quem sabe no lugar onde a pessoa fica reservada por conta do contágio deste vírus. A maior cidade da megalópole, a Times Square, nos Estados Unidos, uma cidade que não dorme. A Bíblia diz, querido, que ali aquela cidade ficou deserta. Las Vegas, a cidade dos jogos, dos prazeres, fechou as suas portas por conta de um vírus. E isso está acontecendo, meus queridos, precedendo a volta de Jesus. As pessoas, o amor de muitos esfriaria. Está acontecendo, é uma realidade em nosso tempo, onde as pessoas não têm sentimento umas para com as outras. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a ti mesmo. Querido, nós não estamos amando nem a Deus, que dirá o nosso próximo. Nós estamos tendo dificuldades. Nós não estamos conseguindo bater a meta. Nós não estamos conseguindo cumprir aquilo que Deus está requerendo de cada um de nós. E você já se perguntou o porquê de tudo isso? A Bíblia diz, lá no Evangelho de Mateus, vamos lá para Mateus, aleluias. Mateus 11, versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino do céu, e pela força se apoderam dele. Querido, ali está falando que pela força você vai se apoderar do reino dos céus. Querido, você vai ter que ter força para aguentar as coisas que vão vir. Está tendo terremotos. Lá na Bahia estava tendo terremoto há poucos dias atrás. Aqui no sul, em Santa Catarina, Porto Alegre, neve. Quer dizer, alteração no clima. Jesus disse que haveria sinais nos céus. Agora só falta os cometas começar a cair. Só falta as estrelas começar a cair sobre a terra. As coisas estão aí. Jesus está às portas. E a gente está gastando o nosso tempo nos deleites desta vida. Sabe o que Paulo falou? Que Demas desamparou amando o presente século. Tem pessoas que estão amando esta vida. Essa vida para nós é passageira, é temporã, é temporária. Nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. A vida do homem é como vapor que desvanece, a Bíblia diz. O dia do homem é de poucos dias e cheio de inquietação. Querida, pouco tempo atrás, tinha meus 18 anos, estou com 34. O tempo passa. Você acha que não, mas passa. Mas a Bíblia diz, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, para que venham os maus dias e com ele não há contentamento. A Bíblia fala para mim se lembrar de Deus em todas as ocasiões da minha vida. Aleluias. Jesus disse
Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Jesus, ele é fiel. A Bíblia diz, por mais que nós, porventura, possa ser infiel, todavia ele permanece fiel, ele não pode negar a si mesmo. Agora a gente é infiel, a gente é rebelde, a gente é desobediente, a gente é ingrato, a gente não reconhece nada o que Deus faz para nós. Você sabia que você hoje está tendo uma oportunidade? Primeira coisa, oportunidade de ouvir o Evangelho. Oportunidade do dia que Deus te ofereceu, forneceu a cada um de nós. Já pensou se você estivesse na estatística, ou quem sabe você fosse um número desses contagiados e estivesse ocupando uma ala na UTI? Mas você está bem. Você está comendo, está bebendo, está conversando, e você não reconhece as coisas que Deus faz para você. Quando a gente está pregando o Evangelho, quando a gente está anunciando o Evangelho, muitas pessoas não querem ouvir. E a Bíblia diz: o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são maus. E a Bíblia vai dizer: se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, querido, o mundo não gosta das coisas de Deus. E a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amam as trevas mais do que a luz. E dei-lhes a tua palavra, e o mundo vos odiou. Quer dizer, o mundo, ele não desejou a palavra de Deus. A palavra é o próprio Cristo. Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então venha para Jesus hoje, meu caro irmão, minha cara irmã. Hoje você está tendo a oportunidade da tua salvação. A Bíblia diz que todo aquele que não foi achado escrito do seu nome no livro da vida, não tem direito de entrar na eternidade. Se lembram uma cena na Bíblia? Diz que Jesus pegou uma toalha e cingiu, e preparou uma bacia com água, e foi lavar os pés dos apóstolos. Quando chegou a vez de Pedro, Pedro disse: de maneira nenhuma o Senhor vai lavar os meus pés. Jesus olhou para Pedro e disse: se eu não lavar os seus pés, você também não entrará na vida eterna. Sabe o que Pedro falou para Jesus? Senhor, não lava apenas os pés, mas se o Senhor quiser me dar um banho, eu aceito. Existem pessoas que se privam da salvação. Sabe o que Jesus disse? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É em nome de outra pessoa que nós vamos ter a salvação, meus caros irmãos. É em nome de um sistema religioso que nós vamos ter a salvação.
É em nome do Papa, em nome do pastor que nós vamos ter a salvação. É em nome de Jesus Cristo que nós obteremos a salvação. A Bíblia diz: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Aleluias. A Bíblia vai dizer, querido, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está em seu Filho Jesus Cristo. Não está em Maria, não está em Pedro, não está em João, não está em Bartolomeu, não está em nada, está em Cristo. As pessoas erram seu alvo, erram o curso, a direção. As pessoas estão sofrendo porque estão errando o caminho para a salvação. E a Bíblia diz, aleluia, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então cuidado aonde você está colocando a planta dos teus pés. Cuidado com as ofertas que te oferecem. Cuidado com os convites. Tenha cuidado. Estime a sua vida. A sua vida é preciosa. Você deve zelar por ela. A sua vida existe um valor nela. Que existe uma disputa por ela, se você não sabe. De um lado Satanás e do outro lado Deus, querendo a sua alma. A Bíblia diz que o diabo já tem pouco tempo na terra. A Bíblia diz, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao seu redor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Sabe o que significa? Quem possa tragar é tirar a vida. Ele vai manipulando o homem. Ele vai enganando o homem. Ele vai fascinando o homem. Ele vai seduzindo o homem. Ele vai atraindo o homem. E a hora que vê, o homem está no seu laço. Está no laço do passarinheiro. Caiu na sua armadilha, na sua tocaia, na sua cilada, na sua emboscada. Está preso. Está sendo escravizado. Está sendo humilhado. E muitas das vezes o homem não consegue se dar por conta. 2 unidades por compra. Coxa sobre coxa dorsal, 5,49 o quilo. Não consegue ver. Sabe por quê? Porque o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, que é a imagem de Deus. Satanás cegou os entendimentos. Quer dizer, a pessoa está sendo torturada. Satanás está fazendo essa pessoa sofrer, querido. E Jesus, ele quer que você atende o convite dele. A Bíblia diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Em Cristo ele quebra o jugo da desigualdade. Ele quebra esse jugo pesado, esse remorso. Ele quebra, querido, isso para nos dar alívio. Eu sei que você está sofrendo, você está me ouvindo.
Eu sei que você enfrenta alguns traumas. Eu sei que você está chorando em algum desses barracos, em algum desses quartos. Tem momentos que você pensa em tirar a tua vida. Tem momentos que você acha que tudo se acabou-se. Tem momentos que você pensa que não existe mais solução. A sua vida só é decepção. Você tem confiado e tem tido decepções. Mas hoje tudo isso pode mudar, se você crer. A Bíblia diz: não vos turbe o coração, credes em Deus, credes em mim. Então Jesus pede: lançai sobre ele toda a vossa angústia, que ele tem cuidado de vós. E o seu coração está angustiado, está apreensivo, está apertado. Você está sentindo palpitações. Como que você se encontra? O seu estágio vai de mal para pior? A sua condição vai de mal para pior? Você não consegue progredir, você não consegue avançar, se expandir, você não consegue obter o sucesso que está acontecendo com você. Existem entidades malignas que estão te cercando. Existem entidades malignas que estão te assolando. Você está sentindo medo, arrepios, vendo vultos, escutando vozes. É você que Jesus quer libertar hoje. E Jesus vai te libertar porque Ele tem compromisso com a sua palavra. A Bíblia diz: e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em nova língua, pegarão em serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. E a Bíblia diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então Jesus, Ele vela pela sua palavra. E Jesus vai te libertar hoje aqui. Eu não saí da minha casa por acaso. Jesus me enviou aqui porque a Bíblia diz: o vento sopra aonde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que é nascido do Espírito. Então Deus me enviou aqui este lugar para quebrar essa maldição da tua vida, para quebrar esse trabalho de bruxaria, feitiçaria, para quebrar de uma vez por toda essa má sorte, para desamarrar o seu caminho aqui, querido. Talvez algum bruxo médium fez algum feitiço para você, mas Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, a Bíblia diz. Ele chega primeiro. E quem sabe você está tomando uma loucura dentro do seu consciente e subconsciente. Você está fazendo coisas fora do normal. Mas Jesus quer te libertar agora, pelo poder da palavra que eu estou anunciando. Essa palavra tem poder para libertar o homem, para quebrar esse cativeiro, essa masmorra onde você se encontra. Essa prisão, essa cela, essa cadeia, cai por terra esses aguilhões. Aleluias. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluias. Graças a Deus. A Bíblia diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo.
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluias! Não existe outro Deus. Não existe. Jesus não depende de uma vela, porque Ele é a luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Jesus não depende do braço do homem para levar em procissões. Ele disse em sua palavra: os meus braços estão estendidos para salvá-lo. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Deus fornece a sua destra direita para o homem se levantar. Deus não quer ver ninguém abatido. Deus não quer ver ninguém derrotado. Deus não quer ver ninguém na sarjeta. Quem almeja isso é o diabo para a vida do homem. Quer ver o homem ali caído. Quer ver o homem ali prostrado. A Bíblia diz: o Senhor sustenta todos que caem e levanta todos os oprimidos. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer, mas o ímpio é arrastado pela calamidade. Não se alegre, sua minha inimiga, com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, vou-me a levantar-se. Embora eu esteja morando nas regiões e sombra das trevas, o Senhor será a minha luz. Aleluias! Não importa o que você está passando. O importante agora é dar atenção à voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Jesus está voltando. Se arrependa dos seus maus caminhos. Entregue a sua vida a Ele. Confia nele. E o mais Ele irá fazer por cada um de vós. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as nossas iniquidades e que te esquece do rebelião do restante da sua herança? O Senhor não retém a sua ira, porque tem prazer na benignidade. Tornará a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Só que para isso, arrependimento. Ah, mas a minha vida está em caos, pregador. A minha vida é só atormentações, é só problemas, é só dificuldades. Você deu o primeiro passo para Ele? Você de fato está crendo na palavra? Você está ouvindo tudo isso? É momento de uma iniciativa na tua vida. É momento de decisão na tua vida. É tudo ou nada. É tudo com Cristo e nada sem Cristo. Com Cristo você não perde, você ganha. Com Satanás você perde, você não ganha. Ou você fecha com Cristo e vê as proezas que Ele pode fazer na tua casa, ou você está fechando com o diabo e você vai ver a desgraça dentro da tua casa. Você acha que não tinha pessoas que gostariam de estar ouvindo essa palavra, mas cessou o tempo delas? Nós temos um prazo de validade sobre a nossa cabeça, nós temos um tempo determinado para com Deus. Todos nós vamos prestar conta diante de Deus. A Bíblia diz: o que já foi e o que há de ser já foi.
E Deus pede conta do que passou. Eclesiastes 12:14, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Você vai enfrentar o tribunal de Deus. Vai se abrir os livros da vida, e ali vai estar registrado todas as nossas obras, o que cada um de nós fez. Deus vai pedir conta. Você vai ter que prestar conta diante dele. Como que você viveu sua vida na terra? Deus, é o seguinte, eu peguei e vivi uma vida descomprometida. Eu vivi uma vida longe dos seus caminhos. E você acha que Deus vai permitir que aquela pessoa entre na vida eterna? Mas eu fui uma pessoa boa, eu disse essa base, eu dei comida para o meu próximo, mas você não aceitou Jesus. A Bíblia diz, a saber, que com a sua boca nós devemos confessar a Jesus. Vamos ler aqui. Romanos, capítulo número 10. Aleluias. Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, se eu não confessar Jesus, eu sendo uma pessoa boa, eu vou para o inferno também, porque eu tenho que confessar Ele. Não adianta nada a gente falar, mas eu sou bom, eu sou espírita, eu dou cesta básica, eu ajudo as pessoas, eu supro a necessidade do meu próximo, mas você não confessou Jesus, não tem Jesus na tua vida, você não vai entrar no reino de Deus. É necessário confessar Jesus. E para complementar essa palavra, o que a Bíblia diz? Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu vou ter que invocar. Vou ter que chamar por Ele. E está chegando o momento final da igreja. A Bíblia fala assim: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara a tua vida. Se prepara. Jesus, Ele vai vir buscar um povo lavado e remido pelo seu sangue. Aleluias. Glórias a Deus. Queridos, estou terminando. Que Deus abençoe a vida de todos. A Bíblia conta a história de uma mulher. Ela ouviu Paulo pregando o Evangelho. E a Bíblia diz que o coração dela se abriu. Pedro também, quando ele começou a pregar, os homens compungiram-se em seu coração. E foram até Pedro perguntando o que eles podiam fazer para ser salvos. Pedro diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Se arrependa dos seus pecados e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Faça isso, queridos. Faça isso em nome de Jesus. Não se prive da graça de Deus. Atende esse chamado.
Jesus está te chamando. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. O que me adianta dizer Senhor e Senhor e não fazer o que vos mando? Aleluias! Glória a Deus! Graças a Deus! Louvado seja o nome de Jesus! Glórias a Deus! A Bíblia diz: e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Você fez as coisas boas, andou com Cristo, guardou sua palavra, você vai ressurgir na ressurreição da vida. Agora existe a ressurreição para a condenação, para aquelas pessoas que ignoraram o Evangelho de Cristo. E existe um monte de gente que ignora o Evangelho de Jesus. Mas olha o que a Bíblia vai dizer. Aqui em 2 Tessalonicenses. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Querido, quem não obedeceu o Evangelho, infelizmente, vai perecer. Ah, mas Deus é amor. Os seus pecados é justificado pela essa palavra amor. Mas a Bíblia diz: horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Deus é amor, mas Ele também é justiça. As balanças de Deus é na mesma medida. Ele não tem o culpado por inocente. Então é momento desse despertamento. É momento de um avivamento dentro de vocês. É momento do reino de Deus crescer dentro de vós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei contigo e tu comigo. Deixa Jesus entrar no teu coração. Chega de se limitar. Chega de pegar e fechar o seu coração, seu íntimo para Deus. Fale com Ele, fecha a porta do teu quarto e busque o seu Pai em secreto. E Ele te ouvirá e te recompensará, a Bíblia diz. Ele é um Deus que te ouve. Os ouvidos dele não estão gravados para ouvir o seu clamor. Ele é um Deus que responde a sua oração. Ele é o Deus de Elias, o profeta. Ele é o Deus de Eliseu. Ele é o Deus de João Batista. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jesus Cristo é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Ele não tem variações. Ele não vive em dois pensamentos. Aleluias. Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Amado e soberano Deus, neste momento, Pai, eu apresento o jardim cristal em suas mãos. Pai, eu peço que cada morador, cada dialeto ouvinte que ouviu o teu evangelho, que o Senhor possa despertá-lo, que o Senhor venha encher e preencher o vazio da sua alma, que o Senhor possa trazer alegria, que o Senhor venha repreender todo mal neste lugar,
que toda força cósmica negativa de Satanás cai por terra. Toda força maligna cai por terra no nome de Jesus. Que venha ser desarmado nesta hora todo o império das trevas, todo domínio, espaço, território que exerce neste lugar. Todas as más influências caem por terra no nome de Jesus. Senhor, protege as famílias, crianças de todo mal. E que o Senhor possa guardar as nossas vidas, esteja escondida contigo. Esta é a minha oração e já lhe agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos. Muito obrigado a todos vocês, moradores. Deus abençoe. Boa tarde a todos os amados irmãos. Neste momento, a gente está finalizando mais um trabalho de evangelismo aqui na cidade de Londrina, norte do Paraná. Estou falando diretamente aqui da zona sul de nossa cidade. E nós estamos aqui no fundo de Vale do Cristal, identificado como os predinhos do Cristal. Horas atrás estávamos ministrando o evangelho aqui. E creio que de fato Deus agiu, Deus operou, Deus está trabalhando em vidas neste lugar. Quero agradecer a todos os nossos amigos. Deus abençoe, meu querido. Amém. Todos os nossos amigos internautas que estão nos acompanhando nesta hora. Peço oração pela minha vida. Peço oração por esse trabalho que possa ser realizado, né? Que o Senhor possa nos proporcionar condições para estar aqui, tanto financeira como na área da saúde, para que a gente consiga, de fato, levar a sua palavra, anunciar o Evangelho. Então eu estou mais do que feliz, mais do que grato, e eu peço a colaboração e ajuda de todos vocês que sempre prestigiam o nosso trabalho, nos dando confiança, para que vocês possam compartilhar esse vídeo, essa live, em grupos, né? Para que as pessoas também possam ter o direito de ouvir o Evangelho, de ver como que se faz, como se realiza. E isso pode ser a alavanca, né? Que possa estimular você também a tomar essa mesma iniciativa que anos atrás eu tomei. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Fique com Deus, até a próxima, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Até mais. Amém. Criança estava tudo bom. As crianças estavam tudo assistindo aqui a pregação. Lá na frente é uma invasão também. E aqui embaixo, nessa viela, também uma invasão.
E nós estamos pregando exatamente aqui a palavra de Deus. Estou me despedindo de todos. Deus abençoe vocês. Até a próxima.